Bateu uma potência também. Nesse exato momento eu passo o trabalho para o pastor Eliel, que já tinha acabado de chegar, ele vai fazer conforme a direção do Espírito Santo. Saúdo a irmã igreja com a paz do Senhor. A paz do Senhor. Meus irmãos, desculpa pelo horário, que o pronto quando 25 de março hoje é aquele jeito. Hoje a EBD foi uma bênção, só perdeu quem não veio. Mas para a meditação. Olha, Fábio. Sonha príncipe. Olha, Fábio. Aqui você não pode pegar. De novo que a irmã não ouviu, aqui você não pode pegar. Ô, irmã, deixa eu utilizar. Amém. Cadê o som para... É o 3 e 2. 2. Sonha aprisco, né, pastor? Sonha príncipe, isso? Aleluia! Aleluia! Eu quero ler aqui João capítulo 10, versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pela sua ovelha. A missão do pastor é zelar pelo seu rebanho, como o Senhor tem feito, pastor. Arriscar a própria vida para protegê-las, a das suas ovelhas. Quantas vezes o Senhor não arriscou a sua vida, o seu ministério, para nos defender? Assim como Jesus ensinou nesse capítulo, o Senhor tem feito, ensinando, cuidando e nos guiando para o caminho certo. Aleluia, em nome de Jesus. Meus irmãos, é como eu digo, aprisco é um celeiro de bênção, mas ó minha namorada, minha galega dos olhos verdes, aleluia! As quintas hoje vai tremer, André? Leva as crianças, viu? Leva as crianças. Aleluia! Mas como eu digo, meus irmãos, que aprisco é um sonho de bênção. Uma pessoa acredita, né? Só que é preto, cabelo branco, ninguém acredita. Convido nossa irmã para apresentar o visitante dessa noite, amém? Amém. Aleluia. Salve a igreja mais uma vez, na paz do Senhor. Amém, Senhor. Não vou falar o nome deles, não sendo aqui falando. A irmã Maíde e seu esposo, Dejani, da congregação de Macaíba. Glória a Deus. Irmã Salete e irmã do pastor. Glória a Deus. Mãe do pastor. Irmã Ângela e Luzinete Ebenezer. Glória a Deus. Pedro Lucas. Glória, glória. Visitantes no Evangelho. Irmã Maria, mãe de Rose. Mas botaram aqui no Evangelho. Sonha, príncipe. Sonha, príncipe. Irmã Andréia, de Parazinho, que também é crente, viu? Erraram. Aleluia. Irmã Nazarena e sua família. Glória a Que Deus. também é crente, tá? Galera da oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Cadê todos? Olha, Fábio, estou aqui há 4 anos, não aprendeu ainda, eu vou ter que pegar caneta. Peraí, pastor, não, calma, pastor. Não me dá minha carta ainda, não. Sonha, príncipe, Fábio. Sonha, príncipe. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Agora vamos louvar o corinho, né, para os visitantes, as pessoas que nos visitam nesta noite. Amém?
Sua presença aqui nos trouxe alegria e de prazer a nossa alma transbordou. E agora todo aprisco vai dizer para você: foi bom conhecer você. Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus. Aleluia. Logo após o irmão Ailton, irmão João, tudo é bem. Aí eu só tenho. Na verdade, o pastor Eliane está bem uma benção. Eu estou muito fácil de ver. Eu estou sentindo uma falta grande porque o senhor tem que me trazer para a igreja. E agora está indo buscar. Eu acho que eu vou ocupar um jumento que eu venho andar no jumento. Vou dar missão para o próximo chegado. Dá uma missão aí. Dele. Pois é, meu irmão. Então eu estou aqui para apresentar o Matutino. Porque foi eu que fundei esse Matutino aqui. Já comecei lá na igreja, na Petrópolis. Aí fui aqui, mas eu deixei o Matutino, não foi na cunha não, porque a minha esposa faleceu e eu tive que morar do lado do Rio com o meu filho, né? Aí saí, peguei o Matutino e falei assim: o Matutino foi eu que fundei, foi eu que comecei e tenho fé em Deus que eu vou virar. Né? Pastor Iene, eu sou muito grato ao Senhor. Devo ao Senhor essa é a grande favor que você me faz de buscar na minha casa, né? Porque eu estou achando que não vai buscar, E a pastora aí, essa mulher é uma bênção. Eu amo ela como uma filha minha. E é você como filho também. Então eu estou aqui mais aí para agradecer e dizer muito obrigado por tudo que você tem feito. Mas está sentindo muita falta do Senhor. Todos nós não sentimos sua falta, porque o Senhor é um pastor que sabe conduzir essa ovelha. O Senhor não deixa essa ovelha fugir do rebanho. Onde uma sai, o Senhor vai buscar. É assim que o Senhor faz. Então, eu estou mais uma vez te agradecer essa grande oportunidade que me dá. E Deus te abençoe e te guarde, pastor. Eu deixo no 6:24, o versículo 5 e 6. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor te levantou e te dê a paz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor, né? Da igreja da paz do Senhor. A paz do Senhor. É motivo de muita alegria, porque o Senhor Jesus está aqui neste lugar. Mesmo que já foi falado, mesmo que a gente passe pelo vale da sombra da morte, Ele continua conosco. Ele é um pastor que cuida de nós de uma maneira especial. Então Deus colocou esse pastor aqui, eu não tenho palavras. Porque eu acompanhei, fiquei dividida entre a Benese e aqui. Mas, tanto eu amo de lá como eu amo daqui, né? E vou amar o outro que vai chegar. E vou orar por ele. Sabe por quê, irmão? O pastor sai, o pastor entra, mas é uma missão de Deus. A igreja não quer entender, mas é uma missão de Deus. Onde Deus mandar ele ir, ele tem que ir. É uma ordem. É uma ordem. Então, o pastor Lieno, onde Jesus mandar, ele vai com a família dele. E aquela igreja que ficou, vai orar por ele. Nós só precisamos ter gratidão pelos nossos pastores. Nós precisamos, não, o pastor Lieno, o pastor, vai lá, então eu vou acompanhar. Não faça isso não, irmão. Não faça isso não. Acompanhe o pastor Jesus. É Jesus que a gente tem que acompanhar. A não ser que seja uma chamada. Como os que vão com ele são uma chamada. Ali é outra coisa. A família foi chamada. Ali é outra coisa. Mas a gente, que somos ovelhas para seguir o pastor, siga o pastor Jesus. Porque você não se arrepende não. Eu tenho exemplo, irmão. Eu estou dizendo isso porque eu tenho exemplo lá de Ebenezer. O
pastor Humberto, que muita gente conheceu aqui o pastor Humberto, ele chamou apenas o irmão Alisson Neto para ser o compastor dele. E se levantou 4, fora outra que não era do ministério, era apenas que gostava dele, uma jovem, para seguir o pastor. O que foi que aconteceu com essa jovem? O que não aconteceu com esses que saíram sem ser determinados por Jesus? A chamada não ser Deus. Caiu tudo, irmão. Foram tudo passageiros, irmão. Acorde, igreja. Acorde. Eu estou dizendo isso é porque eu tenho experiência. Entendeu? No dia a gente tem que amar o nosso pastor do jeito que ele é. Não tema, igreja. Porque Jesus vai fazendo com o nosso pastor conforme eu e você orar. Se o pastor, você vê que o pastor não está dando muito apoio ali no seu departamento, você vai orar por ele. Vai ter uma conversinha com ele, com calma, com amor. Chame ele com amor. Ó, pastor, eu estou precisando disso. Eu queria o senhor pastor da igreja. Eu queria a sua ajuda. E assim a gente vai. Eu tenho essa experiência, né, irmão? Me perdoe, igreja, porque eu estou falando pelas experiências que eu tenho tido. Não tenho palavra para dizer para o pastor Guilherme e a irmã Janane. Para mim, foram ótimos pastores. Eu não tenho palavras. Meu coração está aqui apertado. Ninguém sabe. Mas eu vou sentir muita falta deles. Tudinho que vão acompanhar, eu vou sentir falta. Porque sempre me receberam com muito amor, tiveram muita atenção comigo. Também, em primeiro lugar, pela idade, né, que eu tenho. Tenho idade de ser mãe deles, né? Mas eu estou aqui representando também o ciclo de oração com a comissão de visita. Eu quero vou deixar 2 livros para o irmão, para os irmãos. Um é do Salmo 121. O último versículo diz assim: o Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Lá naquele lugar. E o outro, irmão, quando o Senhor estiver, Deus fala contigo para te animar. Eu sei que o teu coração está apertado. Eita, teu coração está apertado para entrar naquele ambiente. Mas Jesus diz nessa noite, ano, Ele vai te ajudar onde tu entrares na tua família. Ele vai cuidar de ti como cuidou de ti aqui neste lugar. Exaltado seja o nome do Senhor, Josué. Né? Primeiro ele diz assim: não te aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita de dia e de noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirá. E também aqui é uma ordem que Deus dá a Josué, está para ti também. Né? Ele está mandando fluir ali naquele lugar. Não tomando eu, esforça, né? Esforça. Porque tu vai ver a glória de Deus se manifestar. Onde tu está a planta no teu pé, tu vai ver como é que Jesus vai agir na tua vida. Amém. E eu quero dizer também para o irmão Chico. O Chico, do jeito que o irmão Eliane, o pastor Eliane foi contigo, Deus vai providenciar outra pessoa. Não sei se é o pastor que vem, eu não sei, porque Deus não diz, é o pastor que vem, não vai providenciar. Porque assim aconteceu comigo, viu, irmã? É a experiência que eu tenho, estou dizendo na guarda. Saúde a todos com a paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor. Para não levar puxão de orelha, eu sou André de Rafaela. Eu sou Rafaela de André. Estamos casados há 6 anos, né? E ainda não temos filhos, né? Mas um dia o Senhor nos dará esse presente, amém? Vou falar primeiramente em nome do DEFAM, né? Eu quero agradecer ao pastor, né? A toda a família que nos ajudou, né? Nessa caminhada, nessa liderança
não é fácil estar à frente, né? Principalmente de um departamento de família, né? Que é um dos pontos mais atacados pelo inimigo, né? Confesso que esse ano foi muito difícil, né? Devido ao trabalho, às correrias do dia a dia. Eu peço perdão até a igreja se o departamento ele não foi muito ativo, né, durante este ano, mas Deus sabe de todas as coisas. Mas nunca faltou direcionamento do pastor, né? E eu sou muito grato por essa família, pela vida do pastor e por toda a sua direção. Amém? Eu queria agradecer, né, primeiramente a Deus e à igreja pelo carinho, pela atenção de todos, né? Como o Gabriel falou aqui, eu nunca imaginei de ter oportunidade. Eu orava a Deus, Senhor, não me dê oportunidade, porque eu não quero cargo, eu não quero nada, mas é da forma dele, não da nossa, né? E eu sei que ele trabalhou na minha vida e continua trabalhando, porque eu não imaginaria estar aqui na frente falando em público, porque por de vergonha de estar falando, né? Queria deixar uma palavra para a igreja. Capítulo 15, versículo 57, que diz assim: mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. E agradeço a oportunidade. Agora, é difícil para mim, né? Tinha prometido não chorar, mas a voz já está embargando já. Eu sou muito grato a Deus, né? Quando o irmão José me pediu para fazer a logo para o culto, eu disse: irmão José, eu vou colocar culto de gratidão. Porque por mais que seja uma despedida, é motivo de agradecer a Deus. E eu tenho muito a agradecer ao Senhor. Porque antes de eu e minha esposa vir se congregar aqui, a gente tentou ir para outra igreja e nós não nos sentimos acolhidos, né? Amados. E quando Deus direcionou a gente para a igreja de Aprisco das Ovelhas, desde o momento que a gente entrou por essa porta, e não foi por demagogia, por ser da família do pastor, porque quando a gente entrou ninguém sabia que a gente era da família do pastor, e a gente foi muito bem recebido, muito bem amado, né? Por todos vocês. Então eu sou muito grato a Deus por ter direcionado a gente a esta congregação. Uma congregação amorosa, uma congregação unida, que me ensinou muitas coisas. Me ensinou bastante. Aprendi com os anciões dessa igreja. Nunca pensei em me congregar com um amigo do meu pai, né? O pai Abraão, né? Que muitas vezes ia lá para casa, ficava conversando, tomando café, tomando água, passando toda a sua experiência, todo o seu testemunho para mim. Eu ficava ali na mercearia escutando. Então para mim foi um momento de alegria ao reencontrar o pai Abraão aqui, né? O irmão Tarcísio, o presbítero Dedé, que foi muito grande ensinamento, aprendi muito com eles, aos obreiros desta casa. Eu tenho muito a agradecer a vocês, através dos seus testemunhos, através da prática em servir a esta casa, eu aprendi. Se hoje estou servindo a casa do Senhor, é porque muitos aprendi com vocês, com o exemplo de cada um, com a simplicidade de cada um, com o jeito que cada um tem, mas agregou muito a minha vida ministerial. E eu sou muito grato a Deus, à igreja de Aprisco, a todos os departamentos. Eu agradeço. E agora... Aleluia! Glória, glória! Aleluia! Aos jovens dessa casa, eu tive a honra, né, o prazer de trabalhar com esses jovens. Faz 2 anos que tenho trabalhado com esses jovens, né, o ano passado e esse ano, e eu sou muito grato a Deus pela vida de cada um de vocês. Estão meio espalhados hoje na nave da igreja, mas de coração eu amo vocês. Eu peço desculpa se em algum momento, né, eu faltei com alguma coisa, foi uma palavra, um modo de agir, se feriu vocês, eu peço desculpa.
mas eu agradeço a Deus, porque eu aprendi muito com a vida de vocês. Eu nunca me quis colocar na função de líder, né? Eu sempre disse para vocês, eu sou amigo, o irmão mais velho. É assim que eu me vejo com vocês. E eu agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês. Vou sentir muita falta de vocês, mas vocês não vão sair da minha lista de transmissão. Por mais que vocês não respondam, demorem para responder, mas sempre vocês estarão na minha lista de transmissão. E eu quero agradecer também a irmã Carla. Eu não estou vendo ela. Entrou ali, né? Foi se esconder. A irmã Carla e ao irmão Gabriel, né? Esses companheiros de trabalho, né? Que durante esses 2 anos trabalharam junto comigo, me ensinaram bastante, edificaram muito a minha vida ministerial. Se hoje eu tenho uma experiência, se hoje eu posso ajudar a dar uma palavra, foi porque muito eles me ajudaram, muito eles me ensinaram e estavam o tempo todo ao meu lado, né? Não existe um líder mor, né? Nós sempre pensávamos juntos e o Espírito Santo de Deus sempre colocava no meu coração, colocava no coração da irmã Carla e de Gabriel o mesmo propósito. Nunca tivemos um desentendimento, nunca tivemos uma linha de pensamento diferente, porque primeiramente a gente buscava a sabedoria do alto. E quando a sabedoria vem do alto, ela é a mesma. Ela não tem diferença, ela não tem disseção, né? E eu agradeço muito a eles por essa oportunidade que eu tive de trabalhar com eles. E, meus irmãos, essa igreja, como o pastor fala, ela é maravilhosa, porque Deus tem um agir diferente na vida de vocês. Basta que vocês se dêem o lugar, né? Eu aprendi aqui até com a criança, com as crianças. Eu vi um culto só de criança e eu aprendi muito. E uma criança eu destaco, não que as outras sejam diferentes, mas eu queria destacar essa criança que é Davi, né? O filho do nosso irmão Anderson, né? Essa criança, eu aprendi com o exemplo dela, porque essa criança, mesmo pequena, ela já tem a responsabilidade de querer trabalhar para o Senhor. Muitas das vezes, ele só estava Anderson e ele no som, e Anderson estava trabalhando, ele vinha, ligava o som, e às vezes acontecia alguma coisa e ele não sabia. Por ser criança, era totalmente incompreensível correr, fugir. Mas ele não, ele ficava aqui no som, tentando resolver o problema e não se desesperava. Às vezes eu olhava para ele, vinha ajudar, mas ele estava ali, tentando fazer o melhor para a igreja, se doando para a igreja. E muito eu aprendi com essa criança. Então eu peço, né, até aos pais que continuem orientando, como vocês têm orientado a esse menino, porque grande será o galardão dele e grande o Senhor vai usar aquele na terra. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Vamos à igreja na paz do Senhor. Acho que os irmãos na igreja, até o pastor, devem estar achando algo diferente. Não sei porque a Prisco ela foi levantada para ser um diferencial. A Prisco não é igual a todas. Ela não é igual a todas as igrejas. Ela veio fazer a diferença. Por isso que é tudo diferente do que você já conhece, né? Nas rotinas da Assembleia. Mas amém, né? Vamos o que eu vim fazer aqui. Eu não vim só representar o departamento infantil. Eu vim representar toda a nave da igreja. Todas as pessoas que ainda não fazem parte do meu departamento, mas estão sempre conosco aqui. Ou que já um dia estiveram conosco em algum conjunto e hoje por algum motivo não estão. Eu estou representando hoje todas essas pessoas. Pastor Eliane, irmã de Janane, chegou um dia tão temido por Aprisco. O dia da despedida. Nós sabíamos que esse dia ia chegar, mas nós nunca estamos preparados, mesmo sabendo que um dia vai chegar, né? E ficamos apreensivos, pois não sabemos o que Deus tem preparado para nós esse ano. Mas de uma coisa, temos a certeza, que o melhor está por vir. Estamos confiantes e certos de que aconteça o que acontecer, Deus estará no controle de tudo. Por isso, estamos determinados, porque a obra do Senhor ela não pode parar. E temos que cumprir nossa missão. Ficamos tristes com a partida de vocês. E ao mesmo tempo, felizes. Porque sabemos que um novo ciclo se inicia.
E vocês precisam voar mais alto para que se cumpram as promessas do Senhor em vossas vidas. Sabemos também que o tempo determinado pelo nosso Senhor para a estadia de vocês aqui, hoje se encerra. Pois, como diz em Eclesiastes 3, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo dos céus. 4 anos foi o tempo que o Senhor reservou para que estivessem conosco, e através de vocês, Deus nos ensinou a valorizar a verdadeira amizade, a respeitar o nosso próximo e o limite de cada um, a amar como Jesus amou, a se dedicar na obra do Senhor. Nos ensinou também o verdadeiro significado de sermos servos. Nos ensinou a andar em união e a valorizar essa unidade. O Senhor, através de vocês, tanto nos ensinou como nos corrigiu, pois o Pai corrige o Filho que ama, não é verdade? E por amar essa igreja, por ele amar tanto essa igreja, foi que ele nos deu vocês de presente. Mas hoje, tudo se encerra, porque tudo na vida tem seu começo e seu fim. E o que falar de vocês, né? Vocês foram um presente de Deus para nós. Foi um presente, Deus nos presenteou com a vida de vocês para cá. O que eu posso falar de vocês? São tantas coisas, que se eu fosse colocar num papel, que já tem 4 folhas, né? Se eu fosse colocar, seria um livro. Não seria só uma mensagem. Mas vamos começar dizendo assim, que cada pastor que passou por aqui com sua esposa nos deixou um registro, nos deixou um exemplo, um ensinamento. E vocês? Vocês estão deixando um legado, uma história construída junto conosco durante 4 anos. Não desprezando a nenhum que pastoreou nossa congregação, mas de todos, vocês foram os que mais marcaram e fizeram a diferença na história de Aprisco. E uma história que, por sinal, muito linda. Uma história de amor, de compreensão, de amizade, de companheirismo. Aprendemos bastante com vocês durante esses 4 anos. E vamos sempre nos lembrar de frases como: eu acho é pouco, aqui só não pode pecar, só em Aprisco, potências de Jesus e outras, né, que já foram ditas hoje, né? Nesse tempo nós crescemos, amadurecemos, entendemos e compreendemos o nosso chamado. Até em silêncio, vocês nos ensinam. E é de pessoas assim que a obra do Senhor precisa, que veio para servir dentro e fora de tempo. Para vocês não tem tempo ruim. Estão sempre à disposição para servir a quem quer que seja. Vocês são uma família potência. Sempre dizem que Aprisco é um celeiro de bênçãos, mas foi vocês que nos ajudaram a ser as bênçãos que somos hoje. A descobrirmos os dons que temos hoje. Foi vocês que nos incentivaram a nos deixar ser usados por Deus. Porque, como o Senhor muitas vezes disse, tem gente aqui que Deus quer usar, mas tem medo. E muitos de nós aprendemos a se deixar ser usado por Deus, depois da vida de vocês para cá. Por isso queremos agradecer por esses anos dedicados a nós. Agradecemos pela paciência, pela confiança que nos foi dada. Agradecemos por ter investido a camisa de Aprisco até o último momento. Obrigado por ter nos defendido sempre que foi preciso. Seremos eternamente gratos pela dedicação a essa congregação e pedimos perdão pelo trabalho que demos a vocês, pelas decepções ou até de tristeza que causamos. Somos falhos, somos carnes, somos humanos. Pedimos ao bom Deus que os ajude nessa nova fase e continue abençoando vocês. Amém? Nara, Joabe, vocês também não vão ficar esquecidos por nós. O pouco tempo que vocês estiveram conosco, fizeram nesse tempo valer a pena e aproveitaram cada momento aqui ao nosso lado. Se dedicaram a essa obra, abraçaram nossa causa, cuidaram de nós como se já estivessem aqui há anos. Parece que vocês nos conheciam há muitos anos. E vocês conheciam quando cada um de nós precisava de um abraço, de uma palavra amiga. E vocês nem sabem
o quanto vocês nos ensinaram. Com o exemplo de vocês. Não precisou falar muito não, mas só o exemplo de vocês nos ensinou. E vai deixar saudade. Rafa, André, eu admiro muito vocês. Acho que não só eu, mas toda a igreja. Não, irmão? Pela dedicação, pela garra que tem pela obra do Senhor. Vocês sempre fizeram parte de Aprisco, mesmo antes de chegar aqui, nem sabiam disso. Vocês lembram quando vocês foram conosco para uma missão em Pacavira? Naquele dia eu percebi algo diferente de vocês, que me chamou a atenção. Eu só não imaginava que o Senhor nos presentearia com a vida de vocês para cá. E esse foi um presente maravilhoso que o Senhor também nos entregou, né? Amigos que estarão guardados no nosso coração para sempre. Pastor Alexandre e a irmã de Célia, eu sei que eles não vão, mas eu não poderia deixar passar esse momento sem também falar algo para eles. Pastor, o senhor lembra que essa igreja só se ergueu pela sua missão, pela sua visão missionária? E eu sou grata pela sua vida e pela vida da irmã de Célia, pois aprendi muito com vocês sobre a obra do Senhor. E o Senhor é responsável por hoje as portas de Aprisco estarem abertas e por eu e minha família hoje estar servindo ao Senhor. Pois foi através do seu convite que viemos para Aprisco, que era antiga Betel 3, ainda no terminal. Logo no começo, acho que 1 ano ela só tinha. Era ainda um bebezinho. Foi na sua gestão em Betel que essas portas foram abertas, pois o Senhor tem uma visão missionária. E nós aprendemos muito com o Senhor, dessa visão missionária, que dentro do nosso bairro, dentro dos nossos limites, nós podemos fazer missões sem precisar ir muito longe. E o Senhor tem nos mostrado isso. Quando o Senhor me falou que tinha um desafio para mim, eu tremi. E no momento eu não entendia ainda, por ser uma nova convertida. Eu não entendia nada. Mas mesmo assim, quando o Senhor disse assim, eu tenho um desafio, você aceita? Mesmo sem entender, eu aceitei. E o Senhor me disse assim, o Senhor nem me disse primeiro do que se tratava, né? E eu já estava ali tremendo, ansiosa, mas aceitei. E o Senhor disse assim, você tem uma missão de montar um conjunto infantil. E eu olhava para o outro, né, do lado, né, Leda? Leda, minha testemunha, está aqui. Olhava para o outro e nós não víamos portas abertas ali naquele lugar. Nenhuma porta se abria para que a gente pudesse ir lá falar de Jesus. E eu dizia a Deus, Senhor, como eu vou montar um conjunto infantil aqui neste lugar? Se as portas não se abrem para que a gente possa falar do Senhor. Como é, Senhor, que eu vou ganhar crianças para o teu reino? E o Senhor me dizia, como disse para Moisés, e me perguntava, o que tem nas tuas mãos? E eu ainda, por ser uma nova convertida e não entender, eu dizia, Senhor, o que eu tenho nas minhas mãos? Eu não tenho nada, as minhas mãos estão vazias, eu não sei fazer nada. E o Senhor insistia e dizia, o que tu tem nas mãos? E eu comecei a orar e conversar com Deus e dizia, Senhor, o que eu tenho nas mãos que eu não consigo ver com os meus olhos naturais? Me mostra pela visão espiritual. E o Senhor falou assim, ó, está do teu lado, está pertinho de você. E eu pedi direção, discernimento, e ele me mostrava a minha filha Júlia, mais nova, na época com apenas 7 anos mais ou menos. E ele dizia assim, é ela que eu vou usar. Vai ser ela o instrumento que eu usarei para que você possa montar um conjunto, para que você cumpra o seu desafio. Eu dizia assim, Senhor, mas como? Ele dizia assim, deixa o teu trabalho, não vai ser você, não vai ser ninguém, só faz o que eu te mando, o instrumento vai ser usado. E ele foi me dando a direção, foi me dando a orientação, e assim foi feito. Deus usou ela para que ela convidasse outras coleguinhas, vizinhas, e as coleguinhas foram convidando mais outras, e Deus foi me dando estratégia de pegar cada criança na sua casa. E assim o conjunto foi formado.
E assim aquela igreja foi crescendo para a glória do Senhor. Mas foi através do Senhor, pastor Alexandre. Quando eu recebi essa missão, que eu aprendi, fui aprendendo a trabalhar, a me dedicar, vendo o Senhor e a sua esposa se dedicarem na obra, com amor, com disposição. E eu fui aprendendo. E hoje, se eu estou aqui com a minha família, servindo a Deus, eu agradeço primeiro ao Senhor, e depois ao pastor Alexandre e à irmã Vicélia, que nos acolheram, que oraram por nós, que lutaram também por nós, e que nos ensinaram muito, mesmo sem saber, de longe, mas eles nos ensinaram com exemplos. Eu admiro muito o jeito da irmã Vicélia se dedicar na obra, e foi aí que eu aprendi a ser dedicada, a ser determinada para falar do Senhor e para fazer a obra de Deus. E eu só tenho que agradecer a Deus pela vida do pastor Ieiro, pela vida da irmã Janane, pela vida de Nara, de Joab, de Rafa, de André, pela vida do pastor Alexandre e da irmã Vicélia. Porque com cada um de vocês eu aprendi. E hoje eu estou aqui, porque por causa que vocês estiveram orando por mim.